O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Aí, beijo para toda a família Boticário. Gente, ó, na região noroeste do estado, a chuva também não dá sossego, não. A gente tem umas imagens aí, o pessoal tá mandando. Desde a madrugada, diversos pontos de alagamento se formaram em Ecoporanga. As imagens são impressionantes, ali do bairro conhecido como Muritiba. Observe aí, meus amigos, ó, que as ruas mais parecem rios. Não dá nem pra gente separar o que é uma coisa e outra. A cidade fica bem na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Impressionante esses vídeos. Foram registrados nessa madrugada, moradores ali da região. Gente, olha só, Balanço Geral fica por aqui, volto amanhã, 10 para meio-dia. Agora vocês ficam com Roberta e o Fala Espírito Santo. Roberta, fica com Deus. Beijo, Michel, bom descanso, boa tarde. Olá, eu convido você de casa a participar agora, continuar ligadinho aqui na TV Vitória Record TV, no programa Fala Espírito Santo. E a gente já começa o programa de hoje atualizando o estado de saúde das vítimas do ataque de Aracruz. A gente vai ao vivo com a Suelen, ela vai trazer mais informações pra gente, né, Suelen? Boa tarde. Boa tarde para você, Roberta. Boa tarde para o pessoal de casa. 5 pessoas continuam internadas em hospitais aqui da Grande Vitória. Segundo a SESA, Secretaria de Estado da Saúde, são 3 adultos e 2 menores. Eles não foram identificados. 2 mulheres estão internadas em estado grave, uma delas entubada no Hospital Jaime dos Santos Neves, no município da Serra. Uma terceira vítima, uma mulher também de 58 anos, segue internada no Hospital de Urgência e Emergência. Os 2 menores estão hospitalizados no Hospital Infantil. De acordo com a SESA, a menina de 14 anos, estudante que foi baleada no crânio, está entubada na UTI. A SESA explicou também que o menininho de 11 anos, ele deu entrada na última sexta-feira, no dia do ataque no Hospital Infantil, passou por cirurgia, ele foi ferido no abdômen e continua se recuperando. Ele apresentou algumas evoluções, foi levado para a unidade semi-intensiva de tratamento, mas não tem previsão de alta médica. A mulher de 58 anos, que está no antigo São Lucas, ela se recupera bem, está se recuperando dos ferimentos e os médicos disseram que ela deve ser liberada para passar por cirurgia. As 2 mulheres que estão no hospital do município da Serra, a de 37 anos, o estado dela é bastante grave. A SESA disse que ela foi atingida por 5 disparos. A outra mulher de 51 anos também está em estado grave, mas não está entubada. Nós conseguimos algumas informações sobre essa vítima de 37 anos. Ela é uma professora de inglês, dá aulas no colégio Primo Beach, o primeiro colégio invadido pelo atirador. E segundo alguns familiares, ela é mãe de 3 crianças. Os filhos já foram comunicados, os filhos maiores aí, sobre essa situação, mas ela também é mãe de uma bebê de 8 meses. Segundo os familiares, há uma situação muito difícil porque essa criança ainda estava amamentando. O pai ali está tentando pedir ajuda de doação de fórmula, de um leite específico, porque a criança precisa se alimentar. A SESA disse que não há nenhuma previsão de alta para essas 5 pessoas que seguem internadas nesses hospitais, sendo acompanhadas pelos familiares. Roberta. Obrigada pelas suas informações. A gente segue aí nessa esperança da recuperação dessas 5 pessoas e também na recuperação psicológica, que todos que estavam ali, não só as pessoas que estavam na escola, mas toda a comunidade vai precisar de muita ajuda, muito apoio psicológico, viu? Obrigada pelas suas informações. E olha só, gente, no caso de Aracruz, um detalhe chama atenção. Esse adolescente, que é responsável pelos ataques, ele disse que se preparou por 2 anos para cometer tudo isso, todas essas atrocidades que a gente viu aí, e tudo baseado em vídeos da internet. E aí, é claro, isso ainda está sendo investigado pela polícia, mas o que a gente já precisa fazer? Um alerta sobre esse assunto. A gente sabe que hoje, né, na rede mundial de computadores, esses vídeos, gente, eles são vídeos acessíveis, assim como também esses grupos que disseminam ódio. E a gente vai falar sobre isso, vamos fazer esse alerta para as famílias, vão? Então, aqui no nosso estúdio, eu recebo o psiquiatra, doutor Vicente Ramatiz. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Uma pena que é para a gente falar de um assunto tão triste como esse. E também recebo a neurologista, a doutora Su Yang. Obrigada também, doutora, pela sua participação. E aí eu queria que você já começasse explicando para a gente como que funciona o cérebro dos adolescentes, que a gente sabe que é todo um processo de formação, ainda não está ainda, né? Ainda não é uma mente adulta.
Como que funciona esse processo de amadurecimento e de que forma que ele pode ser tão influenciável assim, no caso aí que a gente está falando, de que forma que a internet influencia esses adolescentes? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Tá ligado? Então, existem duas observações importantes a serem feitas, observações biológicas. Existe uma área do cérebro chamada lobo frontal. Ela é a última a terminar de se desenvolver. No adolescente, ela não está totalmente desenvolvida e ela é responsável pela noção de causa e consequência, pelo planejamento, pelas noções de ética, de moral, do que é certo e do que é errado. Então, o adolescente, naturalmente, ele não tem essa área do cérebro completamente formada. Isso deixa ele mais suscetível a ser influenciado. Então, isso faz com que ele busque grupos, ele se sentir pertencente a alguma tribo, né? E nessa idade também tem uma queda dos níveis de dopamina, que é uma substância responsável pelo prazer. Por isso que o adolescente frequentemente está insatisfeito, está irritado, tudo está ruim, ele tende a ter mais transtornos depressivos, né? Então é importante que tenha noção disso e que, com base nessa biologia, a gente possa entender o que fazer para tentar evitar que noções equivocadas possam entrar na mente dele. E é nessa fase, então, doutor, que principalmente o adolescente se torna mais vulnerável a essas influências todas do mundo que a gente vê? Olha, de uma maneira geral, nós sabemos que sim, adolescentes são influenciáveis. Mas, especificamente no caso dessas doenças que levam a situações como essa, nós sabemos que existem as psicoses, que são doenças, na sua maior parte, de característica genética. Sempre vamos encontrar outros casos na família. Às vezes, até uma questão de dificuldade no parto, uma hipóxia, algo assim, pode gerar esse transtorno através de uma má formação ou formação incompleta do lobo frontal, como a doutora Su estava nos explicando. Isso posto, uma das doenças geradas é a psicose, que é o indivíduo viver numa realidade que só existe na cabeça dele. E isso vai sendo programado, aonde eles começam a encontrar outras pessoas que têm o mesmo pensamento, alimentam, e como existe a doença, existe o distúrbio de pensamento, existe uma realidade delirante, né? Ou seja, uma falsa crença, nós podemos chegar a situações extremas. Doutora, eu estava lendo, né, a respeito de toda a transformação biológica que a gente passa desde a infância, a primeira infância, até virar adolescente. E é uma fase que a gente também tem muita cobrança, né? Assim, então você é criança, até a quinta série, depois você vira a chave, vai para a sexta, o que você vai ser quando crescer? E aí começa aquela pilha de matérias, aquela pilha de livros, professores diferentes, novos grupinhos. E de que forma que a gente administra isso, pensando também nessa fase da adolescência, com os hormônios, e aí é uma explosão, né? Assim a gente pode dizer que acontece dentro do nosso organismo? Sim, existe uma explosão hormonal e as meninas começam a experimentar a TPM, né? Os meninos têm aquela explosão de testosterona que dá agressividade. Então, é importante que os pais tenham essa noção, porque eles comparam muito com os adolescentes da época deles. Então, hoje a gente vive um novo mundo, então tem que ter um diálogo. Você tem que saber o que seu filho pensa, né? Tem que ter o momento da família, por exemplo, um jantar em família, e aí você aproveita para discutir sobre coisas sem que o adolescente se sinta tolhido em suas ideias, né? Se ele dá alguma ideia que parece que não está muito correta, então o pai e a mãe devem abordar, mas de forma tranquila, né? Não repreendendo de uma forma muito, né, enfática. E aí, doutor, isso abre um alerta para a gente prestar atenção nos nossos filhos, principalmente nessa faixa etária. E o que a gente não pode confundir, é claro, o adolescente já tem aquele estigma de aborrecente. Até onde é esse limite para a gente perceber de que as coisas estão caminhando dentro da normalidade ou não? Já abrem um sinal de alerta. O que se percebe é que os pais erram muito querendo acertar. Então, às vezes briga com o adolescente por estar dormindo demais, vamos dizer, numa fase que ele está em crescimento, ele precisa desse sono, e não se atém
as questões que ele está trazendo do humor, racha graça, às vezes, de algumas colocações. Às vezes, nós vemos muitas mães que querem parecer moderna e aí são um pouco licenciosas com essas situações. E não é por aí. A gente sempre tem que deixar muito claro para o adolescente. O certo é o certo, o errado é o errado. É simples assim. Porque tem grupos de pessoas muito mais velhas, com mentes doentias, pregando mensagens extremamente negativas. Um dia desse eu estava vendo até um youtuber famoso, ele colocando uma mensagem para o jovem, falou assim: eu não odeio essa maneira que os meus pais têm de dizer que não sabem o sacrifício que eles passam por minha causa. Eu detesto isso. Isso é uma mensagem, assim, muito negativa e que provoca muita divisão. Então, adolescentes que geralmente têm uma personalidade mais frágil, estão formando personalidade. Se não tiver uma base forte em casa, tende a incorrer em bastantes erros. A gente vai convidar agora aqui para o nosso bate-papo, gente, a Rosiane Lima. A gente vai conversar com ela pela internet. Presta atenção no que essa mãe vai falar. Ela tem uma filha adolescente. E é claro, como toda mãe, né, se preocupa com a filha e ela tem uma preocupação a mais com a influência da internet na vida dela. Não é isso, Rosiane? Obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Roberta. É isso mesmo. O que você começou a perceber de diferente no comportamento da sua filha e como que você chegou à conclusão que se tratava da internet? A agressividade dela nas palavras, a falta de sono, ela perdia muita noite, ela ia dormir 2 horas da manhã, acordava. O relacionamento dela na escola também, ela era uma menina que só tirava 10 e as notas dela foram caindo para 1, para 0, não fazia mais atividades escolares, e aí as professoras, as pedagogas chamavam. E eu descobri quando eu peguei o telefone dela mesmo para ver que ela estava jogando Free Fire. E aí ela começou a conversar com pessoas de fora, São Paulo, Paraná, e induzia, né, a dormir tarde, a fazer essas coisas, se cortar, que achava legal, era legal. Quando você descobriu isso? Quando você pegou o telefone da sua filha e viu realmente do que se tratava, qual foi a sua reação como mãe? Eu fiquei decepcionada. Eu nunca imaginei que a minha filha seria capaz de esse tipo de contato, né? Porque era uma menina meiga, uma menina doce. Fiquei muito triste mesmo. E aí, o que você fez para tentar resgatar a sua filha, né? Porque você vê ao ponto que ela chegou e como é que você foi tentando trazê-la para perto? Eu fui tentando conversar, fui explicando para ela que a vida não era assim, que isso não era legal, que isso não estava certo, que de uma certa forma, como somos cristãos, né? Assim, eu levei mais pro lado da igreja, pro lado da Bíblia, oração. O que ela fez que mais te chamou a atenção, que foi para você, assim, o ápice de uma influência mesmo da internet? Achar legal armas e aquelas coisas de chave, uma chave chinesa, que agora eu não sei o nome, esqueci. E ela abriu isso para você quando você perguntou, ela falava abertamente sobre isso? Não falava, ela se fechava. Ela se ignorância. E aí ela negou tudo? Quando eu vi mesmo foi quando a senha dela era uma senha padrão, né, de deslizar o dedinho. Quando ela fez aquilo, eu fui logo no celular imediatamente e fiz a senha seguir as linhas, né, de expressão dela. E aí depois ela trocou a senha, botou senha de números. E aí foi que eu conversei com o pai dela também, mas o pai dela até no primeiro momento ele não acreditava, né? Ele achava que não. Mas quando realmente a professora e a pedagoga chamaram e mostraram as notas dela, estavam precárias, péssimas, aí ele acordou e começou a tirar o celular dela, me ajudando
A gente sentou e conversou e aí começou a tirar o telefone dela. Mãe, continua aí com a gente. Você trouxe vários pontos importantes que eu quero debater aqui com os especialistas. Eu já quero fazer mais perguntas para você. É muito interessante você abrir, né, esse relato, trazer esse relato para a gente, faz com que muitos telespectadores prestem atenção ao redor, o que está de fato acontecendo dentro de casa, porque a gente antes vivia uma geração que a gente achava que o perigo